Nessa aula aqui de número 6, nós vamos iniciar os testes nessa placa da fonte, começando pelo teste geral de funcionamento. Essa fonte aqui, ela tem uma saída de 3,3, uma de 12 e uma de 20. E nós vamos utilizar uma carga, numa das saídas pelo menos, para a gente testar não somente se a fonte está funcionando, se ela está fornecendo a tensão, como se ela consegue manter a tensão numa carga. Eu vou utilizar como carga essa lâmpada incandescente de lanterna de carro, né, de lanterna de freio de carro. Essa lâmpada tem dois filamentos. Ela tem um filamento de 5 watts e um filamento de 21 watts. Então eu vou usar o de 21 watts como carga, mas você podia usar o de 5 também, tá? Lâmpada incandescente é a melhor lâmpada que tem para a gente fazer carga nessas fontes. Mas pode ser qualquer lâmpada incandescente de 12 volts ou de 24 volts. Se você tiver uma lâmpada de 24, ela serve como carga na linha de 24 volts, ou no caso essa aqui de 20 volts, e também na linha de 12. Essa aqui, como é de 12 volts, eu vou colocar na saída de 12. Então eu conectei o terminal dela, que vai no filamento de 20 watts, na saída de 12 volts, que é esse fio roxo aqui, ó, fio roxo, saída de 12 volts, vai para o filamento de 21 watts. O terra, que é a carcaça da lâmpada, eu coloquei no terra aqui, no fio preto. E esse fio azul, que é do filamento 5 watts, eu só deixei ele preso aqui, ele não está ligado em nada, ele só está preso aqui. Para caso a gente der um solavanco aqui, a lâmpada não cai no chão, tá? Ela pode ficar pendurada, mas não vai cair. Eu vou deixar ela do lado aqui do osciloscópio, né? Vai ficar bem no cantinho aqui, ela não vai atrapalhar. Vocês vão ver a lâmpada acendendo, né? Caso a fonte esteja boa, a lâmpada vai acender. Se a fonte não estiver funcionando, obviamente a lâmpada não vai acender. Essa fonte da Philips, ela tem uma particularidade. Quando você põe na tomada, ela já está ligada. A fonte principal dela já está ligada. Daí você tem que dar um comando no PS ON, colocar o pino PS ON, que no caso aqui, ó, é o fio branco. Você tem que colocar o fio PS ON em nível alto para ela entrar em standby, para ela desligar. Normalmente, na maioria das fontes, quando você liga, ela fica em standby. Você tem que colocar o pino PS1 em nível alto para ela ligar todas as fontes. Essa aqui é o contrário, essa aqui já está ligada, tá? Então, nós vamos ligar na tomada e verificar se a lâmpada acende. Ó, a lâmpada acendeu, indica que a fonte está funcionando. A fonte principal e, obviamente, a fonte de standby também está funcionando, tá? Muito bem. Agora, pessoal, supondo que ela não esteja funcionando. Você pegou uma placa morta, uma placa que não liga, uma fonte que não liga. Para esses testes, nós vamos utilizar multímetro. Eu vou usar o AFR do nosso parceiro aqui, o MT5300, que você pode adquirir na loja da AFR. Lá você usa o código Burgos1000, Burgos Eletrônica 1000, né? Burgos Eletrônica, tudo junto, 1000, e obtém um desconto de 10% na compra desse e de qualquer outro multímetro lá da AFR. E vou usar também o osciloscópio da Rigol, esse DHO 924S. Você pode adquirir esse e qualquer linha de osciloscópios da Rigol na Riolink, que é o nosso parceiro comercial. Lá você usa o código Burgos10 para obter os 10% de desconto, tá bom? Beleza, pessoal? Então, esse aqui você obtém no próprio site da FR e esse aqui você obtém no site da Riolink, tá bom? Riolink, que é lá do Rio de Janeiro, Riolink, tudo junto. E aí lá você põe 10% de desconto na compra desse osciloscópio com o cupom Burgos10. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai testar aqui nessa placa é o funcionamento da entrada de rede, do retificador, filtro e do PFC ativo. Eu vou mostrar para vocês o esquema elétrico dela, que nós explicamos o funcionamento na aula anterior dessa parte. Então aqui a gente tem os circuitos de entrada de rede, filtros de rede, né, filtros de linha ou filtros EMI, o retificador, filtro, né, a ponte retificadora, os capacitores de filtro, aqui a saída da tensão e aqui a gente tem o PFC ativo. PFC ativo é formado pela essa bobina em série com o diodo Schottky. E entre eles a gente tem o MOSFET chaveador, conforme explicamos na aula anterior. Se você quiser maiores detalhes de funcionamento, consulte a aula número 5, anterior a essa, tá? E o gate do MOSFET
vai receber o sinal PWM do integrado. Então agora nós vamos testar todos esses circuitos aqui, bastando medir a tensão nesse ponto aqui, ó, em cima dos capacitores de filtro. Nesse ponto, eu vou ter que encontrar uma tensão que vai de 380 a 390 volts. Se eu encontrar entre 380 e 390 volts, significa que todos esses circuitos estão funcionando, tá? Então nós vamos fazer esse teste aí na prática. Bom, então circuitos, aqui a entrada de rede, como eu falei para vocês. Aqui a gente tem o fusível de proteção, fusível de 5 amperes, um varistor ligado em paralelo com a rede. O varistor, ele limita os picos de tensão que vem da rede, os surtos de tensão. A gente tem os termistores NTC, que limita a corrente inicial de carga dos capacitores de filtro, que seria muito alta. A gente tem aqui um ferrite, uma bobininha de ferrite, chamado ferrite bead. Essa bobininha aqui, a resistência dela é muito baixa, tanto para a tensão da rede, quanto para a frequência do próprio PFC e da fonte. Porém, com a frequência na casa das dezenas ou centenas de megahertz, a resistência dele já é mais alta. Então ele vai limitar esses sinais de frequência muito alta, que geralmente são os harmônicos, essas interferências, tá? Então esse aqui é um filtro de interferências de frequências muito altas. Aqui a gente tem o filtro de rede. Esses filtros aqui são formados por essas bobinas em série com a rede. Essas duas aqui ficam num polo da rede e essas duas ficam no outro polo. Embora essas duas bobinas estejam no mesmo ferrite, como a corrente vai circular em sentidos diferentes em cada uma, quando a corrente vai daqui para lá nessa bobina, ela vai daqui para cá na outra. Então o campo magnético gerado por uma anula o campo magnético da outra, que está no sentido contrário, tá? Então não vai gerar um campo magnético que interfira no funcionamento tanto da fonte quanto de outros equipamentos. E aqui é a mesma coisa. Esses capacitores aqui são os capacitores X, que vão em paralelo com a rede, capacitores de poliéster de alta isolação, ou seja, o dielétrico dele não estoura, não entra em curto. E a gente tem aqui os capacitores Y. Esses vão da rede para o terra, de cada polo da rede para o terra. Mas a finalidade desses filtros todos é que tem um centelhador, em paralelo com essas bobinas aqui. A finalidade desses componentes é facilitar a entrada de tensão alternada na fonte e diminuir a saída de ruídos tanto do PFC quanto da fonte pelo cabo de força, para que a fonte possa ser homologada. Aqui é a ponte retificadora, os capacitores de filtro em paralelo. A gente tem aqui 3 capacitores eletrolíticos em paralelo, completando 204 microfarads, os 3 em paralelo, 450 volts. A gente tem aqui o diodo Schottky do PFC e a bobina é essa daqui, o diodo em série, né, os dois ficam em série, e o MOSFET em paralelo, formando uma fonte step-up, uma fonte booster. De modo que o 6 gerador de PWM é um SMD aqui por baixo. Nos capacitores de filtro, quando você ligar a fonte, mesmo que não funcione a fonte, mas quando você ligar, no capacitor de filtro você tem que ter pelo menos uma tensão entre 150 e 310 volts, pelo menos, de 150 a 310 volts. Isso se ela estiver em standby. Se ela estiver ligada, nos capacitores você vai encontrar uma tensão entre 380 e 390 volts. É o que a gente vai conferir agora, tá? Então a gente vai pegar o multímetro aqui. Nós vamos ligar a fonte mesmo que ela não funcione, tá, pessoal? Supondo que você não tenha tensão na saída dela. Aqui ela está funcionando, mas supondo que não funcione. Então, a primeira coisa que você vai fazer é medir a tensão nos terminais dos capacitores de filtro, os eletrolíticos de filtro, tá? Então aqui, ó. Aqui tem polaridade, aqui o terminal negativo e aqui no terminal positivo. Você vai ter que encontrar uma tensão entre 380 e 390 volts com o PFC ligado. E nós temos 386 volts. Isso indica pra gente que todos esses circuitos aqui, ó, do cabo de força até aqui, ó, toda essa parte da fonte tá boa, tá funcionando perfeitamente. Entrada de rede, retificador, filtro
e o PFC ativo, essa parte aqui, tá? Isso aqui já é para a fonte principal, esses dois transistores são da fonte principal. Então quer dizer que essa parte toda aqui tá boa. Bom, isso nós medimos com o multímetro. Com o osciloscópio é possível fazer? Sim, com o osciloscópio também dá para fazer. Então nós vamos desligar a fonte para a conexão do osciloscópio. Como é que você ajusta o osciloscópio para medir a tensão aqui nos capacitores de filtro? Vou mostrar para vocês aqui, ó, a tela do osciloscópio. Olha aqui, ó. A tela do osciloscópio está aqui. Então aqui, ó, na entrada do canal, eu ajustei a ponteira para vezes 10, a ponteira está em vezes 10, vou deixar em DC, e a escala 100 volts por divisão, tá? Então quer dizer que daqui para cima a gente tem 100 volts em cada divisão dessa. Então aqui é 100, 200, 300, 400. E aqui embaixo menos 100, menos 200, menos 300, menos 400. Então quando eu conectar o osciloscópio lá no capacitor de filtro, o risco deve vir para cá, ó. Porque a gente tem 300, 320, 40, 60, 80. Por aqui é onde deve vir o risco do osciloscópio, tá? Vamos conectar. Vamos conectar o osciloscópio no negativo do capacitor. E aqui no positivo do capacitor. Pronto. Conectado aqui o osciloscópio, né? Observe que o traço já subiu, quer dizer que tem uma carga residual no capacitor. E nós vamos ligar a fonte. Olha lá onde foi parar o traço, tá vendo? Foi parar lá em cima. Vou mostrar para vocês aqui na tela do osciloscópio de novo. Onde ele foi parar, tá vendo? Ele foi parar aqui em cima, ó. Aqui é 380, aqui ele está dando aproximadamente, vou parar o traço, quase 390 volts, um pouquinho menos. Na medida aqui, ó, a gente vai na tensão máxima, ó, 390 volts, tá vendo? Ó? Ele deu um pouquinho mais do que o multímetro, porque a impedância de entrada do osciloscópio é maior que o multímetro. Então ele deu 390 volts ali no capacitor de filtro, indicando que o circuito PFC ativo, a entrada de rede, o retificador e o filtro estão todos funcionando. E não basta apenas a tensão estar correta. Também a linha, o traço tem que estar reto, não pode estar ondulado. Se o traço estiver ondulado, significa que os capacitores eletrolíticos devem ser trocados, tá bom? Os capacitores estão ruins e aí você deve trocá-los, tá? Muito bem. Então, com esse teste, com o multímetro e com o osciloscópio, nós verificamos que todo o circuito de entrada de rede, retificador, filtro e o PFC ativo estão todos funcionando, tá bom? Então prestem bastante atenção nesse detalhe quando uma fonte não funciona. O primeiro passo que você tem que fazer quando uma fonte não funciona é verificar se no capacitor de filtro você tem tensão ou não, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai fazer o teste individualmente dessas etapas aqui, ó. Do circuito do capacitor de filtro até a entrada de rede. Nós vamos ver como é que fazemos os testes individuais.